O legado de Giorgio Armani, que não foi apenas um estilista, mas sim um ícone da moda. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Giorgio Armani faleceu nessa quinta-feira, no dia 4 de setembro de 2025. Mas sua história não acaba por aí, pois ele deixou um legado. Mas antes dele construir esse império Armani, é claro, tem uma história por trás, como todo mundo tem uma história por trás. E é sobre essa história, sobre essa trajetória que eu quero conversar com você hoje. E logo na sua infância, ele já se deparou com a Segunda Guerra Mundial. Ele vivenciou isso. Então a infância dele já foi marcada por esse momento histórico. Ele foi vitrinista de uma loja, sim, gente. Giorgio Armani foi vitrinista de uma loja antes de estourar, antes de ser quem ele foi e construir o império que ele construiu. E para construir esse império, ele vendeu o seu carro. Se eu não me engano, era um Fusca, tá? Ele vendeu o seu carro, ou seja, era um carro popular. Em torno de 10 mil dólares, por aí, para poder montar a sua primeira marca. Isso mesmo, ele vendeu o seu carro para investir na sua carreira, na sua trajetória e chegar aonde ele chegou, com determinação. A história de vida dele é incrível, mas eu não vou desenrolar muito aqui porque já tem vários sites, várias pessoas fazendo o resumo do que é a história dele. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. A carreira dele, a vida dele não foi fácil, não deslanchou muito rápido assim, da noite para o dia, demorou muito, foi com muita persistência. Ele precisou vender algo que era útil para ele, o carro, ou seja, não era nada de luxo, gente, era um carro simples, tá? Algo que era útil para ele poder investir na sua carreira. E se tornou quem ele é, porque mesmo ele tendo partido, ele continua sendo, né, gente? Porque o legado tá aí. Por anos e anos, vai permanecer por décadas e décadas. Ele construiu esse legado, mas antes de construir, ele precisou o quê? De uma base, tá? Então, como tudo na vida, para ter algo consolidado, a gente precisa consolidar antes, a gente precisa investir antes. E muitas das vezes a gente não quer investir ou não quer abrir mão de alguma coisa em prol de outra. Ele abriu mão de ter um carro, porque o carro a gente sabe que é um conforto, né, pra gente se locomover e tudo mais, ir para um lado, para o outro, enfim. Ele abriu mão de ter um carro naquele momento para poder investir na sua carreira. E é isso que eu quero trazer para você. Às vezes a gente quer as coisas, mas acha que tudo vai acontecer assim. Estalar de dedo, tá tudo pronto. Ah, mas eu já sei, já sou preparado e tudo mais, e não quer investir. Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Começa vendendo alguma coisa. Se você sabe fazer alguma coisa, vende. Hoje em dia as pessoas gostam muito de tudo feito à mão, das coisas artesanais, e pode vender, seja lá o que for, para você ter o seu dinheiro. E não é para você gastar, mas sim para você investir. Tenha como investimento, porque quem sabe o legado que ele deixou, você também não pode deixar. Como estilista, como modelo, como médica, como seja lá o que for que você queira fazer na sua vida. Vocês já repararam que grandes pessoas que deixam seu legado, tudo que elas passaram? Não sei se vocês já pararam para ver a história de vida de cada pessoa. Gisele Bündchen não é diferente, eu já falei dela aqui no canal. Tá? Giorgio Armani, gente, agora não é diferente. Ele conseguiu revolucionar o mundo da moda. E detalhe, ele revolucionou com pouco, com minimalismo. Ele trouxe peças com bom caimento, cortes bem definidos para o corpo masculino, o corpo feminino, mas com minimalismo. Tem até uma frase icônica que diz:
Armani veste as esposas, Versace veste as amantes. Ele tinha uma linha mais minimalista, elegante, com classe. Isso é muito associado, né, a esposas, digamos assim. O pessoal acaba brincando entre Versace e Armani. O Versace já é algo mais chamativo, mais sensual marcado mesmo, entendeu? Para ter aquele olhar mais seduzente. A própria logo da Versace, né, é a medusa, ou seja, algo realmente para seduzir. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a saída da Donatella Versace, da direção do grupo Versace, eu vou deixar até aqui para vocês. E o Armani não. O Armani já é algo bem elegante, bem minimalista e que chamou a atenção das outras pessoas, de grandes famosos, pessoas de Hollywood e tudo mais. As celebridades do auge de Hollywood usam Armani, vestem Armani. E daí ele foi cada vez mais crescendo e se desenvolvendo, mas tudo precisou de um começo. É muito fácil falar das conquistas das pessoas. Ah, fulano tem isso, tem aquilo, conquistou aquilo outro. Igual o Armani, não é apenas roupa, é roupa, perfume, hotéis, clubes. Então, o grupo Armani vai além da roupa. Ele foi ganhando cada vez mais espaço, mas tudo teve um começo. E se ele não se arriscasse lá atrás, se ele quisesse ficar no seu conforto, não, tenho meu carro porque eu preciso ir para um lugar, para outro, tudo mais. E o que falta pra gente? A gente parece que tá acomodado. Eu falo isso para você, mas é para mim também, tá? Por isso que eu falo a gente. Tá acomodado. A gente se acostumou à situação que a gente tem, uma vida boa, tranquila que a gente leva. Boa, não estou dizendo de riqueza, mas boa sim. Não precisa me preocupar tanto, sabe? Que a gente leva e a gente tem medo, preguiça, desconforto de vender alguma coisa que a gente não usa para poder investir em outra, ou às vezes a gente até tem o dinheiro para poder investir em alguma coisa de início para começar, mas falta a coragem, falta a ousadia para a gente externar o que já tem dentro da gente. Eu sei que quem está assistindo tem tantas ideias, passa tantas coisas na cabeça. Mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro. Mas o que vão pensar de mim? Porque eu estou indo na contramão de tudo aquilo que estão fazendo. Igual o Armani, por exemplo. Enquanto as pessoas estavam exagerando, usando looks extravagantes, exagerados, ele foi na contramão, ele foi no minimalismo. E deu super certo, porque ele criou a sua identidade, sabe? E é isso que o mundo precisa, de cada um com a sua identidade, não de copiar o outro, porque nós precisamos cada vez mais de novos ícones. O Armani foi é um, que deixou aí o seu legado, mas você também pode ser o próximo ícone, eu também. Mas para isso precisa de coragem. A mesma coragem que Giorgio Armani teve para poder vender o seu carro e começar algo novo. A gente também precisa ter, você também precisa ter, para começar o que já está aí dentro de você. Mas precisa externar. Que você também pode ser um ícone da moda, um ícone do seu trabalho, um ícone, seja lá em qual profissão, em qual área você queira seguir. Mas precisa externar o que já está em você e não ter medo de investir, de apostar. Mas eu só tenho isso. Aposta, investe. É claro, tudo com sabedoria também, né, gente? Não vai sair por aí atropelando tudo. Mas se é algo que você já sabe que tem que fazer, que já está plantado no seu coração, investe. Não quer dizer também que é tudo assim, do dia para a noite. Ele vendeu o carro e no dia seguinte, bombou. Não foi assim, tá? Tanto é que a linha feminina, ela só veio depois de 2 anos que veio a linha masculina. Primeiro ele desenvolveu a linha masculina para depois investir na linha feminina. Só veio
2 anos depois, e dali e demorou, tá, gente? Demorou, mas olha só o legado que ele deixou, tá? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e comente aí o que você acha que ainda falta para você alavancar, para você começar a ter esse começo aí. Qual é o carro na sua vida que você precisa abrir mão para iniciar a sua trajetória e deixar também o seu legado? É isso, um grande beijo.